Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e na 150ª edição do podcast Rio Ônibus, assim como na 50ª e na 100ª edições, esta é mais uma comemorativa, na qual, excepcionalmente, além de celebrar a marca alcançada, vamos falar sobre a criação do projeto desse podcast e, sobretudo, agradecer ao seu criador, Peter Barcelos, prestando uma homenagem a esse excelente profissional, grande amigo, um ser humano ímpar que nos deixou precocemente, mas que é e será lembrado todos os dias por todos que tiveram o privilégio de conviver com ele em casa, no trabalho, em todos os lugares por onde ele passou. Hoje, aqui ao lado temos o Rafael Lima, esse grande amigo que conduziu todas as gravações, e nos bastidores, Emanuel Soledade, que cuida da parte gráfica, também desde o primeiro episódio. Maria Clara Maturo, que se juntou ao grupo no início do segundo ano do projeto, e a Ilana Madeira, que está aqui com a gente nesse último ano, também atuando aqui na produção. Vou contar um pouco da história aqui, então, do nosso podcast. No final de 2020, ainda em plena pandemia, o Peter, então contratado pela FSB, começou a trabalhar diariamente aqui no Rio Ônibus, na assessoria de comunicação, no auge da crise que a gente vinha enfrentando no setor. E o nosso presidente, então, ainda era o doutor Eurico Galhardi. No final de 2020, ainda em plena pandemia, o Peter, contratado pela FSB, começou a trabalhar diariamente aqui no Rio Ônibus, na assessoria de comunicação. E a gente vivia o auge da crise que o setor enfrentava. E o nosso presidente ainda era o doutor Eurico Galhardi, já que o João Gouveia, atual presidente, só assumiria o cargo em março de 2021. E nós tínhamos o grande desafio de elaborar um plano de comunicação que envolvia identificar os públicos-alvo, a melhor forma de falar, o que falar, como falar e por aí vai. E dentro desse plano estavam agendamentos com entidades, com a sociedade civil organizada, com o pessoal da imprensa, com a academia falando aqui com os grandes os técnicos do setor, as universidades, com os clientes, os políticos e todos os demais interessados na mobilidade urbana e no transporte público. Nesse plano estava incluída a retomada das mídias sociais também e, enquanto a gente dava esses primeiros passos, a verdade é que a gente continuava apanhando de todo mundo, de todos os setores. Todo mundo que falava de ônibus era para falar muito mal. Mas isso é uma outra história. Hoje a gente está falando aqui sobre o podcast. Então, o que aconteceu? Um belo dia, Peter chegou de manhã com uma ideia. Vamos gravar um podcast. Na hora eu disse que ele estava maluco, que a gente tinha muita coisa para fazer, né? Tantas dificuldades, a gente não tinha orçamento, que não tínhamos como nem por que incluir essa ideia no projeto. E eu realmente achava que esse podcast não serviria para nada, que era uma perda de tempo, que ninguém se interessaria, que a audiência seria zero. E naquele dia mesmo, na parte da tarde, o Peter insistiu e eu disse, Peter, esquece essa ideia, não é hora para isso. Bom, no dia seguinte ele voltou no assunto, eu recusei de novo. No outro dia ele começou a falar como poderia ser o programa. Eu falei, pô, Peter, você é muito chato. Pode riscar isso da lista, tá? E, bem, passaram-se uns 20 dias e todo dia ele tocava no assunto, ele falava sobre o podcast. Porra, porque podcast pode ser bom isso, ó. Porque eu ouvi um podcast sobre isso, mas do nosso setor a verdade é que não havia nada parecido com isso. Bom, e depois de uns 20 dias dele falando, aí eu capitulei. Falei, tá bom, Peter, explica como é que a gente faz isso. Aí ele inventou o Paulo Valente, este que vos fala, como apresentador, e pior, me disse ainda que a ideia era serem episódios semanais. Aí complicou mais ainda na minha cabeça. Aí eu falei, porra, Peter, diante disso é que a gente não vai gravar o podcast mesmo. Falei que a gente não ia ter assunto, não ia ter convidados para mais de 10 edições, que eu, que sou meio gago, não levava o menor jeito para isso, para ser apresentador. Ele até brincou, pô, se você é o porta-voz, por que você não pode apresentar? Eu falei, pô, são coisas bem diferentes. Mas ele não cedeu da ideia, e a verdade é que um mês depois, já com a participação do Emanuel nos bastidores e do Rafael aqui com a gente na parte técnica, a gente gravou o primeiro episódio
com também saudoso Otávio Vieira da Cunha Filho, que então era o presidente da NTU, e já dentro desse formato que nós temos até hoje, de 18 a 23 minutos mais ou menos de duração, com os mesmos modelos de introdução, de encerramento, e com roteiro prévio aí, acertado de 4 a 5 perguntas. Esse foi o padrão que o Peter determinou e falou. Podcast tem que ser sempre igual, a gente tem que repetir tudo isso. E era o auge da crise, com a pandemia, com restrições de circulação, e a gente resolveu fazer, então, online, para que não fossem necessários os deslocamentos, os contatos físicos e tudo. E depois a gente gravou, né, começou a gravar alguns presenciais, um ou outro, acho que a gente chegou a gravar de máscara no início também teve. Fizemos. Quando começaram as primeiras flexibilizações, a gente chegou a fazer alguns aqui com máscara. Se o pessoal voltar aí em alguns episódios, vai achar. Certo. Mas então, aí rolou, né, o primeiro episódio, o segundo, o terceiro, até que a gente viu o seguinte, ó, tá ficando difícil de ter convidados, porque ninguém aceitava participar aqui com a gente. O pessoal perguntava, mas o que é esse podcast? Como é que é? E a gente não tinha muitos gravados para servir de exemplo. Aí as pessoas assistiam lá o podcast que já tinha. Tá, eu agradeço o convite, mas vamos esperar um pouco, vamos marcar um outro dia. Eu não sei se posso falar, se não. E a verdade é que o nosso podcast foi pioneiro no setor de transporte. E a gente, pô, ia insistindo e tal. E já tinha alguns canais na época, por exemplo, o Pioneiros do Transporte, mas eram entrevistas longas, gravadas, depoimentos, não era essa coisa da linguagem mais dinâmico, né? Dinâmica do podcast. E tinha muita gente que desconfiava que, olha, se eu gravar com o Rio Ônibus, eu posso estar me comprometendo. Nossa, A nossa imagem ainda era muito ruim também. As pessoas achavam, eu vou entrar falando isso, mas depois alguém pode achar que eu estou envolvido com o Rio Ônibus. Sim. E a gente não pode misturar as coisas, então era bem difícil. E uma coisa que a gente tem aqui, né, Rafael, você faz a edição, mas nada nunca foi censurado. Não. Opiniões contraditórias. Assim, muitas vezes, no meio da entrevista, a gente apanhava até o pessoal, mas Sim. O Rio Ônibus tem esse problema, vocês têm culpa nisso, naquilo. E a gente nunca censurou, nunca cortou nada, mas era complicado, né? A gente queria mostrar os nossos problemas, queria mostrar para os ouvintes como é que é o setor por dentro, como que as coisas funcionam, quais as nossas preocupações. Eu lembro que o Peter ele falava muito, ele usava muito o termo que é a realidade nua e crua. Ele falava muito isso, né? A gente tem que mostrar a nossa realidade nua e crua para as pessoas verem o que acontece, para as pessoas saberem o que acontece e entenderem porque até mesmo porque que determinadas circunstâncias que são reveses para a gente, né? Sim. Acontecem. Então a gente tem que trazer isso sem filtro, né? Ele falava muito Sim. isso, assim, eu lembro disso. Essa transparência, esse nosso posicionamento que a gente começou a passar também, eram diferentes. Eram umas coisas que a gente não estava habituado a ter. Essa transparência, expor os nossos problemas, que muitas vezes, o que acontecia aqui? As pessoas faziam uma reclamação, a gente ficava dando uma resposta e tal, dando um jeito de tentar sair bem na foto. Até o dia que a gente começou a falar, tá ruim, mas pode piorar. A gente começou, olha, isso tá ruim, tá ruim e a culpa é disso. E eu acho que esse foi o grande turning point do podcast. Foi quando a gente entendeu ali, nesse primeiro momento, eu, você e ele, a gente sempre debateu, né, no final de cada episódio que a gente fazia, eu lembro que a gente debatia sobre os rumos do que o podcast poderia fazer, e quando a gente estabeleceu que era a nossa plataforma para falar, e o que a gente ia falar, o direcionamento dessa transparência, dessa oportunidade, né, que as pessoas até então nunca tinham tido de ver a Rio Ônibus com tanta transparência, e a própria Rio Ônibus falando dos seus ônus e dos seus bônus, Sim. Eu acho que isso foi o grande turning point do nosso projeto. Isso que começou a dar a credibilidade que ele tem hoje, porque as pessoas começaram a enxergar isso. Sim. Cara, não, os caras estão realmente tratando dos assuntos sem filtro, sem máscara, como as coisas são, não tem medo de se furtar de falar de assuntos que talvez sejam mais delicados ou, né, mais arenosos, mas estão ali, estão botando a cara e são eles falando, né? Então isso foi um grande divisor de águas assim, no nosso trabalho. Nisso que você falou,
eu lembro quando a gente falou da indústria de multas, que Nossa, esse foi aplicavam muitas multas em que é cima um dos ônibus. dos nossos episódios de maior audiência, inclusive, né? Assim, Sim. porque era um assunto também muito que as pessoas tinham muita curiosidade, as pessoas também não sabiam como é que Estão funcionava. multando os ônibus, mas o que acontece? Uhum. A gente falou sobre isso, a gente falou, olha, está faltando ônibus? Sim, e vai faltar mais ônibus ainda se nada for feito. Então, a gente começou a mostrar esses nossos problemas. Sim, sim. Acho que muito, até pegando esse exemplo que você falou da falta de ônibus, por exemplo, eu falo por mim, porque eu sou usuário, né, Sim, de transporte público e tudo mais, e então muitas coisas eu comecei a entender, porque eu acho que falta, como a gente não tinha, né, essa plataforma de transparência, eu, enquanto usuário, vivenciando aqui o dia a dia e entendendo, e quando a gente começou a entrar nesse viés da transparência, né, do nosso discurso, do que a gente tinha como proposta de trazer, né, para a nossa audiência todos os pormenores da Rio Ônibus, eu, enquanto usuário, comecei a entender muita coisa. Tanto que sim. eu fui um dos entrevistados, né? Você foi entrevistado, O, foi prime, o o 50º episódio, 50º, foi né? com você. O primeiro Primeiro ano, né? o Quando primeiro fechou o ano, primeiro o ano. primeiro episódio comemorativo ali de celebração dos 50 anos foi comigo, e muito nesse lugar, né? Do que eu aprendi ao longo de 50 Sim, episódios da Rio Ônibus, com a Rio Ônibus. Então, acho que quando a gente traz isso para mim, que sou usuário, e para nossa audiência, que também tem muitos usuários, a gente começa a elucidar uma série de sim, questões, né? E aí a coisa vai se tornando cada vez mais interessante e para mim, eu acho que é quando a gente atinge o objetivo do que seria o primeiro, né, a pioneira, assim, a ideia pioneira do Peter sim, enquanto projeto, cara. É isso, a gente quer colocar a gente ter a voz. Né? A exatamente. empresa ter a voz, a empresa falar do que tiver que falar, mas com a representatividade da própria empresa, né? Sim, Falando sobre. exatamente. E a gente falou aqui dos nossos problemas, falou de problemas externos que impactavam no nosso dia a dia, no nosso Sim. trabalho. Falamos sobre os nossos projetos ambientais, falamos sobre as questões assim, relacionadas à mão de obra. Começamos a falar sobre a questão do transporte público, sobre mobilidade, sobre itens como sei lá, saúde do trabalhador, compliance, quer dizer, tudo aquilo que se relaciona com o nosso sistema. Mas no começo era interessante, né? Quando a gente começou a vencer essa barreira das pessoas aceitarem os convites, já foi ali por volta do 30º episódio, mais ou Por menos. ali, O por ali. fato é que no começo, algumas vezes eu gravei sozinho, porque não tinha entrevistado, então a gente pegava as reclamações mais constantes para explicar Sim. para o cliente, e nós tínhamos um grande consultor e parceiro, Alberto Nigar. Negar Acho que nós temos participou. que voltar a gravar com ele Sim, para Negar participou com a gente aqui algumas vezes, algumas vezes a né? gente tinha que explicar, esse da indústria de multas foi com o Sim, foi Nigar. com o Negar. Nigar, explica para a gente como é que isso funciona, porque é um cara que trabalha aqui no Rio Ônibus com a gente, mas já tinha sido do metrô, do serviço Sim, público, sim. e a gente até brincava, né, parodiando o Galvão Bueno, né, com Arnaldo César, com um comentarista. Verdade, A gente, verdade. isso O pode, Negar. Alberto? Aí o Alberto, Verdade, não, não verdade. pode. Então, Verdade. várias vezes ele gravou com a gente. E o fato é que a gente falou aqui do 50º episódio, eu fui obrigado a pagar o almoço, porque eu tinha apostado que Não chegaria, não isso chegaria. não chegaria tão longe. Então, olha, quando a gente gravar 50, eu pago o almoço. Nós temos a foto do Temos, é almoço que verdade. nós fomos lá, que foi bem legal. E eu queria já, naquele episódio, ter gravado com o Peter, mas ele de jeito nenhum. Eu sou o cara responsável. Na verdade, fui eu porque ele não quis, É, né? A gente insistiu que fosse ele, ele não insistiu ele, quis. não, não, não Ele vou não quis. participar nem nada. E passou. Um ano depois, já no 100º episódio, a gente apresentou o nosso case de podcast Foi. no Colégio de Comunicação e Marketing da NTU, em Brasília. E foi um motivo de comemoração, porque para quem não ia chegar aos 10, chegou aos 50, chegou aos Foi 100. 100. E aí quem foi nos representar na apresentação em Brasília, então foi a Maria Clara, que era Foi. recém-chegada aqui ao Foi. podcast, mas porque eu estava com problema de locomoção, tive que operar o pé, e o Peter, infelizmente, já estava Foi o início iniciando do aí tratamento dele. o seu tratamento. Então, foi muito legal essa participação e ver que muitos outros podcasts começaram, até uma reclamação. Teve gente que ganhou um prêmio da CNT de
né, de jornalismo com podcast, e nós fomos os pioneiros, não ganhamos. A antiguidade é posto, hein, Foi uma pessoal? injustiça isso que Antiguidade é fizeram com a gente. posto. Até porque o outro podcast é bom, mas o nosso também é muito bom, né? Então a gente não Modéstia à pode parte, falar. modéstia à parte. Então, tem alguns episódios que eu queria falar aqui também da história, que nem tudo foi só dificuldade. A gente teve aqui alguns episódios engraçados que eu vou se relatar três. Um, inclusive, hoje está se reforçando. Então, primeiro, envolvendo o Peter. O Peter, vocês estão vendo a foto dele, vai aparecer aí na capa do podcast. O Peter tinha uma cara de indiano. Os Ele traços, parecia assim. uns traços indianos, assim, parecia um cara, mas com nome em inglês, Peter, né? Mas ele parecia tudo menos um Peter. Esse Né? dia foi Verdade. muito bom. Esse dia foi E muito nós bom. entrevistamos o presidente do sindicato dos mototaxistas, que o nome é Krishna. Krishna. Então, Krishna é um nome indiano, e quando chega o Krishna, a gente está esperando o irmão gêmeo do Peter, né? Um cara Ai, assim, gente, eu lembro quando abriu o vídeo, assim, a tela, É. a gente ficou assim uns 5 segundos. olhando. E o Peter era um cara louro, de olhos azuis. O Krishna, o Krishna. O Krishna é um Krishna cara louro louro de olhos azuis, e o Peter, né, aquele esquema meio assim, Bin Laden, né, aquele cara aquela moreno coisa- e tudo, Oriente Médio ali, Oriente por ali. Médio. E a gente ficou olhando assim, e foi o primeiro episódio de bebês trocados. Acho que trocaram as crianças na maternidade, e o Peter é que tinha que se chamar Krishna, Foi. e o A Krishna gente, chama eu Peter. lembro que a gente falou isso, acabou o episódio e a gente. Não houve comentário sobre a o qualidade Paulo- do programa. Não, eu lembro que acabou o episódio e o Paulo tá assim, rindo, segurando o riso. Eu falei, Paulo, o que que foi? Ele, cara, eles foram trocados pela maternidade. A gente começou aí. Foi muito Foi engraçado. muito bom, foi muito bom, foi muito bom. E falando em riso, teve um outro dia que já o Peter não estava Já participando, não tava. mas eu gravando com um grupo de busólogos do Encontro dos Busólogos Solidários, aqui eu peço desculpas mais uma vez. Aquele dia foi difícil de gravar, porque eu não sei porque eu tive um ataque de Crise riso. de riso. Eu acho que todos os ouvintes aqui um dia já tiveram um ataque que você começa a rir e não consegue parar. Então, não sei por E quê. vale lembrar, dos 150 episódios, foi o único que você teve crise de riso. Foi o único que eu tive crise de Você sempre riso. falava assim, não, porque eu posso não conseguir falar, porque às vezes eu tenho crise, mas foi o Deu único que você vontade de rir teve. no meio da entrevista. Foi o único. Mas esse dia, acho que a gravação foi mais de 1 hora que demorou, Foi. porque eu não conseguia parar de rir. Eu começava a falar, começava a rir, Da gente... e não conseguia parar. E aí todo mundo começou a rir também, os entrevistados, o Porque Rafael, que estava na produção. o ataque de riso tem isso, né? A coisa é meio É contagioso. lógica. Você vai, um vai rindo, outro vai rindo, todo mundo vai... Mas o assunto era até sério, Pior que é. Pior que é. mas ficou bem difícil. E temos, então, citando aqui o nosso amigo Rodrigo Salles, é o famoso episódio que a gente não consegue pôr no ar. É um episódio interessante. O Rodrigo Salles é um especialista em pneus, que é um item super importante. A gente já falou de combustível, de carroceria, de tudo, e de pneus. Só que o primeiro episódio desapareceu o arquivo, sumiu. Foi feito tudo normal, como todos os outros Quer dizer, se aquele tivesse ido ao ar, Nós já teríamos a 150. gente já teria os 150, mas simplesmente sumiu o arquivo. E depois disso, nós já tentamos marcar com o Rodrigo quantas vezes, Ilana? Umas 5 vezes, pelo menos, que a gente agenda e chega no dia, deu problema. Hoje, inclusive, antes dessa gravação, nós gravaríamos com o Rodrigo, mas o carro dele enguiçou. O Rodrigo não chegou, gente. O Rodrigo não chegou, conseguiu. então ficou para semana que vem, para a próxima rodada de gravações. Cara, e dentro desses 150 episódios, a gente poderia citar, todos foram boas entrevistas, a gente conversou com mais de 100 pessoas, alguns já gravaram 2 até 3 projetos. Todos para a gente tem fila de espera, né, de convidados. eu vou falar sobre isso aqui, que é bem interessante. Desculpa ter antecipado, gente. Não, mas tá bom. Mas a gente tem grandes técnicos do setor, como o Sérgio Aveleda, como o Nazareno, o Tortoriello e outras pessoas aí. Temos gravações feitas com secretários municipais aqui
com a Marina Seridoni, que é a secretária municipal de transporte, com o seu subsecretário, gravamos com o Diniz, presidente da Sete Rio, gravamos com grandes técnicos aí como o Licínio, como, sei lá, tanta gente aqui. Se eu começar a citar hoje, esquecer de citar alguém, então prefiro não citar mais, mas colocar esses aí. Pô, o prefeito de Porto Alegre gravou com a gente. Então, muita gente participando aqui de alta qualidade, sempre trazendo esse tipo de informação. Então, nós queremos agradecer aqui, é, nessa edição comemorativa, por todos que gravaram com a gente, todos que participaram. Tivemos um episódio engraçado de uma especialista que gravou com a gente. Ela estava na fila de espera de uma consulta médica, lembra? E ela foi para um jardim. Então, a Foi. gente estava gravando, passava a gente, cantava o passarinho, então também foi um outro engraçado. E um agradecimento para todos que participaram aqui. Agora sim, a gente hoje tem mais de 30 pessoas na fila. Não que elas estejam na fila propriamente dito, mas são pessoas com quem nós já batemos um papo e que vão gravar com a gente sobre assuntos relacionados ao dia a dia de quem opera e de quem viaja nos ônibus. E temos até gente que é o mais interessante, que se convidou para participar. Eu não vou citar aqui, tá? Mas as pessoas sabem. A pessoa, pô, quando é que você vai gravar um podcast comigo? Não vai me convidar? Você já chamou A, chamou B, não vou ser convidado? Claro, você estava na nossa Na lista nossa de lista. convites. E eu tenho a certeza, né, Rafael, que nós vamos chegar aos 200 daqui a um ano, porque são 50 edições por ano que nós fazemos aqui. A gente só não vai ao ar na semana do Natal E na e semana do na semana Carnaval? do Carnaval. Então, são 50, são 3 anos trabalhando aqui diretamente nisso, procurando trazer informação de qualidade, discutindo as grandes pautas aqui de interesse do setor de transporte por ônibus, mas do transporte público em geral, mostrando o trabalho que o nosso sindicato aqui desenvolve, que as empresas associadas também desenvolvem, conversando com todos os stakeholders, os atores interessados numa boa mobilidade para a nossa cidade. Então, fica um agradecimento aqui para o nosso presidente João Gouveia, que também participa conosco aqui. Participaria dessa edição comemorativa, mas a gente mudou o script aí para homenagear o nosso amigo Peter. E a todo mundo que participou, todo mundo que colaborou direto e indiretamente, a nossa equipe aqui maravilhosa, sempre ralando aqui, com tanta dificuldade que a gente tem às vezes para gravar, a internet cai, a gente faz os presenciais, mas muitos dos entrevistados estão no trabalho, estão em outras cidades, então a gente precisa contar com o apoio aí da internet. E a gente gostaria muito de ter gravado esse episódio, especialmente com o Peter. Acho que dessa vez ele não Não escaparia, escaparia. mas não deu tempo. E, de qualquer forma, ele estará presente aqui em todos os novos episódios, em cada passo que a nossa diretoria de comunicação e relações institucionais aqui do Rio Ônibus der. Ele tem um legado imenso aqui para o nosso setor, que muito além do Rio Ônibus, todo o setor de transporte será sempre grato pelas suas ideias, pelas estratégias que ele definiu, pelo conhecimento. Ele que já tinha toda uma experiência de trabalhar em assessorias ligadas ao transporte, trabalhou há muito tempo com a Secretaria Estadual de Transporte, conhecia todo mundo de trem, de metrô, e sempre com grandes ideias, com grandes sacadas assim para a gente fazer. Então, se hoje o nosso trabalho aqui tem esse sucesso, se hoje o Rio Ônibus passa por um novo momento de grande recuperação e tudo, a gente deve muito, sem dúvida, ao Peter e aí, a tudo que ele trouxe aqui para a gente. E tudo que ele fez junto com a gente vai fazer sempre essa diferença. A gente ainda tem vários projetos aqui que a gente começou a desenvolver, mas que acabaram ficando engavetados e que vão começar a sair do papel, que saíram das ideias dele. Mesmo nos últimos meses em que ele já estava adoentado, trouxe para a gente aí, de vez em quando ele pegava lá o celular e descarregava, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tem essa ideia, tem não sei o quê. Calma, descansa, se cuide de tudo. Ele, não, já, pô, estou cansado de estar descansando de tudo. E vinha com aquela Eu, energia, eu acho falando que tudo. uma palavra que para mim definiria o Peter ele sempre foi um grande entusiasta, né? Ele era um cara Sim, entusiasmado, assim. Eu acho que ele apaixonado pelo que ele fazia, assim. Eu acho que qualquer pessoa que sentasse e conversasse com o Peter sobre os nossos projetos, sobre as coisas
das quais ele estava dedicado, via essa paixão nele, essa verve, né? Ele tinha Sim, muito sem dúvida. essa entrega nas coisas que ele fazia. E eu acho que a gente chegar hoje aqui em 150 episódios é porque um cara apaixonado teve uma ideia Sim, e foi tão apaixonado por essa ideia que ele conseguiu viabilizar e transformar essa ideia em realidade. E eu acho que fica esse legado não só para a gente, mas acho que para todo mundo que, né, sim. ouve o nosso podcast, assiste a gente no YouTube, enfim. Esse legado de que uma ideia apaixonada, com entusiasmo e com empenho, ela acontece e olha o que que ela pode promover, né? Olha o que que ela Exatamente. pode causar, o que que ela pode transformar. E a ideia dele transformou a vida de muita gente, transformou a minha vida, por exemplo. Sim, Né? sim, O fato de estar aqui, de fazer parte dessa história, eu tenho hoje no meu portfólio de trabalho um trabalho que é um legado, que eu falo para sim. todo mundo, olha, eu faço isso aqui, ó, o trabalho era esse, olha o que que isso virou, olha para onde a gente foi. E isso tudo parte de uma ideia apaixonada, de É alguém verdade. apaixonado, de alguém entusiasta pelo que faz, sabe? Assim. Sim, e pô, para mim aqui, eu vim trabalhar aqui como diretor de comunicação e relações institucionais, mas eu sou arquiteto de Sim. formação, tive empresa de ônibus, trabalhei como executivo também, mas eu não tinha esse conhecimento de comunicação. Uhum. Então, eu acho que muito do aprendizado que eu tenho, sou bom de conversar, de me relacionar e tudo, mas acho que esses fundamentos da comunicação, do posicionamento, do entendimento de como funciona a imprensa, de como Uhum. funciona o rádio, como funciona a TV, que pautas que a gente pode comprar, que brigas a gente tem que ter. Muito Uhum. dessa questão do relacionamento com os profissionais de imprensa e tudo, é ele que me ensinou. A Sim, verdade sim, a é essa. gente viveu muito isso aqui, né? Sim, Porque como tem essa dinâmica, né? Eu lembro de muitas umas circunstâncias muito pontuais assim em relação ao Peter, por exemplo, a gente no início, como a gente estava vindo dessa reestruturação, né, do setor e, né, do próprio posicionamento da empresa sim, enquanto ao setor, então a gente tinha muita dinâmica de viver coisas on time. Então, assim, por sim, exemplo, já aconteceu da gente estar aqui gravando um podcast e naquele momento a imprensa está soltando uma nota sobre uma determinada circunstância, da sim, gente daqui já está acabar de gravar um podcast, já entrar num outro podcast, porque a gente tinha que dar uma exatamente. resposta imediata para aquilo que estava acontecendo e transformar essa plataforma na nossa plataforma, né? Na nossa voz, assim. Sim, Então ele sempre teve esse olhar, né? Bem clínico e crítico também ao mesmo tempo do timing. Ele sempre foi o cara do exatamente. timing, né? De saber, cara, não, vamos fazer isso aqui agora, porque a gente precisa dar essa resposta, a gente Deixa precisa isso fazer para isso depois, aqui. nós temos que fazer isso, fazer Adia aquilo. isso daqui, Isso. vamos, isso aqui agora virou prioridade um. Então ele sempre tinha essa estratagema muito bem determinada, né? Muito Sim, bem sim. delimitada na cabeça dele, assim. Tá. E uma última coisa também, porque né, quando escuta falar de estratégia, de definição disso, daquilo, as pessoas estão imaginando, pô, esse Peter era um cara, aquele cara sério, É. aquele cara mais rigoroso, aquela cara de um editor-chefe de um jornal Sim, e né? tudo. Da rigidez e da formalidade. Então, imagina se for um cara mais rígido, formal, isso Aham. tudo. Não, o Peter, a convivência diária com ele era muito boa, que era o cara que a gente não deixava de tratar das pautas mais sérias. Olha a crise que nós É. ultrapassamos aí. Mas sempre com bom humor, sempre com um Super. sorriso, com aquele bom dia. E a gente conversava, então ele, mais do que um grande profissional, era um grande amigo. Com E é certeza. muito bom se trabalhar entre amigos, se trabalhar com aquelas pessoas que você gosta de chegar no trabalho, de encontrar todos os dias, de Sim. trocar, de falar. E, E- e e- para além disso, também tinha a questão também do Peter ser uma pessoa muito agregadora. Eu acho que sim, isso se reflete na nossa equipe mesmo. Né? As exatamente. pessoas com que ele trouxe, por exemplo, primeiro a Maria Clara chega e mantém o bom andamento do Sim. que já era feito, depois vem a Ilana e agrega, e todo mundo desse ciclo, Você tem desse o modus Emanuel operandi. tá O Emanuel, participando que lá no participa da back-office, gente o no back-office o Serginho tempo inteiro, também, você. Serginho, Ele é que trouxe todo mundo todo aqui para mundo, ele o trouxe todo grupo. mundo, ele montou um excelente time Sim, que eu falei das meninas aqui porque é com quem a gente convive mais no dia sim, a dia aqui, né? E tá junto fisicamente mesmo e tal, mas toda a galera do back-office também, toda a galera que tá por trás também. A gente sempre teve um clima muito harmonioso, muito orquestrado por ele, que também sim, sempre, né, delegou muito bem as funções de cada um, então todo mundo sempre teve o seu espaço muito bem demarcado, muito bem delimitado, sim, sabendo o que poderia fazer para contribuir para o game, né? Então, assim, o Peter, ele também tinha essa questão, né, sim. de ser uma pessoa agregadora e de saber, né,
manejar as peças ali muito bem, né? Então, é isso. Bom, então, a gente já chegando ao fim aqui do nosso podcast, vai incorporar uma novidade. Em seguida, aqui, antes do encerramento, a gente vai exibir a gravação de alguns depoimentos de pessoas que trabalham aqui no Rio Ônibus, no Rio Ônibus, de pessoas também que, do Emanuel, do Serginho, pessoal que está envolvido mais do back-office, gravaram uns vídeos também para a gente passar aqui e, ao final deles, a gente encerra aqui o programa. Assim, chegamos ao fim de mais uma edição especial do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora do seu dia e para compartilhar com quem você quiser. Ele que escreveu isso. É ele que escreveu isso. E eu até hoje não decorei. Na próxima semana estaremos de volta aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Peter, muito obrigado. Obrigado, Peter. Bom, podcast Rio Ônibus comemorando 150 edições. Eu acho que a gente tem realmente que comemorar. É um produto que está muito bacana. Nasceu da vontade de abordar, de comentar temas relevantes para o setor de transporte por ônibus, para o transporte público do Rio de Janeiro. Então, eu acho que a gente tem evoluído muito com esse podcast, né? Entrevistados extremamente relevantes. Então, acho que parabéns para todo mundo que participa, seja como entrevistado, seja na produção. Então, acho que estão todos de parabéns. Eu queria aproveitar a oportunidade para lamentar publicamente, né, a partida precoce, né, do Peter Barcelo, nosso amigo, nosso companheiro, jornalista dedicado, comprometido e que foi um dos mentores desse podcast e que infelizmente, né, nos deixou recentemente de maneira muito precoce, muito jovem. Então fica aqui a minha admiração pelo Peter, né, o nosso Peter Barcelos, e que a gente faça tudo, né, para que esse sonho do Peter, né, e o podcast foi um sonho do Peter, continue avançando, melhorando e se realizando. Eu acho que é a maneira que nós temos, né, de celebrar o Peter. É isso. Falar de uma pessoa como o Peter é abrir um espaço aqui da minha cabeça para memórias extremamente positivas. O Peter, a gente começou a trabalhar faz muito tempo com esse projeto incrível que ele idealizou, que é o podcast Rio Ônibus. Mas a nossa relação, para além do trabalho, que era um trabalho, um dia a dia intenso, porém muito criativo, era uma relação de amizade. O Peter é aquela pessoa que, ao mesmo tempo que inventivo, criador, ele também é alguém pragmático, que entrega, que gosta de resolver as questões. E por isso eu acho que a gente tem aí esse projeto de tamanho sucesso, que é o podcast Rio Ônibus, que com uma visão e com o valor de informar a sociedade, né, com um verdadeiro conhecimento sobre como é se locomover por ônibus na cidade, eu acho que esse projeto entrega de uma maneira muito bonita a memória do Peter. A perda desse grande amigo de tanta gente é uma perda irreparável. Amigos e famílias, todos até agora ainda estão sem acreditar. Nós estamos sem acreditar. Mas sabemos que o trabalho de memória sobre essa pessoa, essa figura tão cheia de energia, né? Para mim, Peter é símbolo de energia. Então, esse trabalho de memória é um trabalho que a gente tem que fazer todos os dias. Peter é luz, Peter é vida, Peter é existência, trabalho, criatividade, Peter é informação, é qualidade. E tudo isso a gente vê no projeto podcast Rio Ônibus e em tudo que tem se derivado disso. Então essa é a minha singela e verdadeira homenagem a esse amigo, a esse colega de trabalho, a esse profissional impecável que foi o Peter e que continua sendo nas nossas memórias. Peter sempre foi significado de mudança, de transformação, e por onde ele passou, ele sempre deixou como eu posso dizer, essa marca, né?
Ele sempre deixou a assinatura dele, seja na vida profissional, na vida pessoal. Ele sempre foi uma pessoa que buscou ser um diferencial. E eu sou muito grato, muito feliz por ter trabalhado com alguém de uma personalidade tão incrível, de um coração tão grande, de um carisma único e de um nível profissional altíssimo. Ele certamente vai deixar muitas saudades, mas com certeza muitas lembranças e muitos momentos bons também acompanhados, que vão fazer com que a gente se sinta, de certa forma, como eu posso dizer, aliviados, né, pela ausência dele. Peter, você vai deixar muita saudade aqui. E certamente você está muito melhor, num lugar muito melhor, porque era isso que você, de certa forma, pregava e acreditava, né? Nesse mundo tão louco aqui que a gente vive. Obrigado, meu amigo, por tudo que você fez e por tudo que você deixou aqui. Gratidão demais por tudo. Oi, me chamo Alberto Nega e trabalho no Rio Ônibus. Quero aqui prestar uma homenagem a um grande amigo, Peter, que nos deixou recentemente. Peter era um grande companheiro de trabalho e um grande pai de família. O nosso consolo hoje é que, com certeza, ele descansa em um bom lugar. Bom, antes de mais nada, eu preciso reafirmar a falta que o Peter Barcelos faz nessa área de comunicação, nesse trabalho que nós desenvolvemos, né, para melhorar a imagem e a reputação do setor de transporte. O Peter, sem dúvida, era alguém que se preocupava bastante com esse desafio. Minhas lembranças são de um profissional dedicado, muito empenhado, que se preocupava com o trabalho que precisava ser desenvolvido com as empresas de transporte, vibrava como ninguém quando conseguia espaço para transformar temas complexos em forma simples de comunicação sobre o setor, mas que também mostrava uma inconformidade enorme quando se via diante de alguma injustiça por parte de alguma comunicação que foi feita sobre a mobilidade urbana, sobre o transporte público. E essa inquietação que ele tinha, essa vontade sempre de fazer algo a mais, né, de surpreender, que eu acho que acabou levando ao produto, que hoje é um produto de referência, inovador na área de transporte, que é o podcast do Rio Ônibus, né? Isso não é à toa, eu acho que isso é resultado de um trabalho de um profissional diferente, dedicado, e que conseguiu ali naquele espaço, né, trazer temas que normalmente não teriam espaço na cobertura diária, né, seja pelo espaço reduzido, ou seja pela forma como esses temas eram publicados ou divulgados, e ele ali fazia essa discussão para uma área técnica, para uma área em que você pudesse entender o porquê, né, do transporte ter certas limitações, ou a necessidade de ser sempre feito um trabalho em conjunto com todos os atores que são envolvidos nesse setor. Então, eu acho que quando se fala do Peter, lembrar sempre de bons resultados, de um bom colega de trabalho, que sempre tornava um ambiente melhor. E eu acho que a lembrança que ficam são essas lembranças pessoais e profissionais. Eu acho que o podcast representa bem o tamanho que ele chegou e as conquistas que ele teve. Então, assim, saudade do Peter, parabéns por todo o trabalho que ele desenvolveu e que repercute até hoje, vai repercutir durante muito tempo. Falar do Peter é falar de uma pessoa sábia, super inteligente, uma pessoa amiga, especial que foi para mim. É uma pessoa que vinha me dando força para minha saúde. E assim, falar do Peter é tudo, gente. É uma pessoa que a gente nunca vai esquecer, porque e foi e será sempre uma pessoa especial para todos nós. Bom, com imensa tristeza, né, e sentimento que eu falo do Peter. O Peter, nós nos conhecemos há muito tempo atrás, quando eu trabalhava numa outra concessionária, e vim me encontrar com o Peter aqui no Rio Ônibus.
Peter é uma pessoa extraordinária. Eu aprendi muito com ele, esse lado jornalístico, porque nós convivemos muito, não só profissionalmente, como amigos também. Então, o Peter é uma pessoa extremamente pragmática, extremamente sensível, uma pessoa extremamente educada e que me ensinou bastante nesse mundo, como eu falei, nesse mundo jornalístico. E vim me encontrar com o Peter aqui no ápice da crise dos ônibus, né, que ele acompanhou toda essa crise conosco aqui. Então, é um sentimento profundo que eu tenho da perda do Peter. Faz muita falta aqui na nossa equipe, porque ele tinha qualidades, vamos dizer, intrínsecas à pessoa dele e à parte profissional, que realmente se diferenciava. Até porque ele pensava muito fora da caixa e as ideias dele eram ideias que você tinha que parar para pensar, será que é isso mesmo? Depois você acabava até concordando. Esse era o Peter, esse era o cara fora da caixa, admirável pessoa. Fica aqui minha lembrança a todos e meu sentimento profundo pelo Peter. Oi, meu nome é Emanuel Soledade, eu trabalho no Rio Ônibus cuidando da parte de conteúdo online e offline. E deixar esse depoimento aqui para o saudoso amigo Peter. Eu acho que tem uns 12 anos que a gente já se conhecia. Foi ainda na Secretaria de Transportes que a gente teve uma proximidade. Eu acho que mais pela questão de idade, né? A gente tem a mesma idade praticamente. E era fácil gostar do Peter. Fácil demais. Um cara super alto astral, super de bem com a vida, que gostava de te convencer. Era engraçado porque ele gostava mesmo de te convencer. Às vezes ele vinha com umas ideias de projeto, que a gente fez bastante coisa junto. Ele vinha com umas ideias que eu falava assim, cara, não faz sentido. Não faz sentido. Não, vamos fazer, vai dar super certo. Vai dar certo. E ele convencia. E não é que dava certo. Eu acho que ele tinha mais... Como é que eu vou explicar? Mais vontade de fazer o negócio acontecer e ver o negócio acontecendo, às vezes, do que a gente mesmo. Né? Ele sabia onde ia dar. E às vezes a gente, por tentar visualizar alguma coisa, pode não dar certo, pode dar. Ele da área de jornalismo, eu da área de marketing, e eu ficava pensando nos prós e nos contras, mas ele sempre ali. Não vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E a gente fez muita coisa junto ao longo desse tempo. Eu me lembro quando foi a penúltima, creio que foi a penúltima, ou antepenúltima vez que a gente se falou, né? Foi em março desse ano, creio que foi a antepenúltima. Eu estava com problema de saúde, estava internado e estava de saco cheio já de ficar em cima de uma cama internado. E já estava no início da madrugada. Aí eu acho que ele viu que eu estava online. Aí ele veio falar comigo. A gente trocou uma ideia ali, ele não sabia que eu estava internado e tudo mais, até pela questão mesmo de resguardar ele. E a gente conversou, ele super preocupado. A gente falou de trabalho. Esse também era um dos pontos que eu achava muito legal no Peter. Muito, mas muito legal mesmo. Que para ele não tinha tempo ruim. Era sábado, era domingo, feriado. Se precisasse tratar de alguma coisa com relação a trabalho, ele estava super disposto a falar. Não tinha tempo ruim. Que é da forma que eu conheci o Peter, né? Não tendo tempo mesmo para nada, entendeu? Que pudesse interromper o fluxo de trabalho, o melhor andamento dos trabalhos. Perdi as contas de quantas vezes a gente fez projetos, jobs, sábados, domingos, né? A gente se encontrando no centro do Rio para fazer alguma coisa, encontrar algum cliente. Tempo bom demais, muito bom. Vai deixar saudade, vai deixar muita saudade, meu velho. Um salve pra ti, um beijão pra ti, velho.
Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.